Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento especial que estamos aqui reunidos para aprender mais sobre Ti, ó Senhor. Te pedimos, ó Senhor, abra nossa mente, nos traga clareza, entendimento, abra também nosso coração para que estejamos sempre disponíveis para aprender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Daniel, que tem ministrado todas essas aulas aqui para nós. Ó Deus querido, abençoa cada um dos Teus alunos aqui e os que não estão aqui conosco também. Cuida de tudo, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. É o que eu te oro. Amém. Vamos lá, vamos continuar fazendo o método de estudo biográfico, porque ele demora um pouquinho mais. Tá. Gente, tem alguma dúvida nesses métodos de estudo aí? A gente começou pelo analítico, depois foi pelo tópico, né? Ó. Sintético, analítico, tópico, agora a gente está no biográfico. A gente começou o biográfico, eu vou falar um pouquinho mais do biográfico, porque o biográfico ele é mais, às vezes é mais fácil, entre aspas, né? Porque ele tem muito subsídio, assim, muito material para você trabalhar. Então, o biográfico você vai falar de uma pessoa, vamos falar de quem? De Abraão. Tem toda a história de Abraão lá, desde o começo, né? Então, isso nos ajuda bastante a ter material, a ter aquele conteúdo. Você já entendeu o que é o estudo indutivo e o estudo dedutivo. Então, você não faz mais o dedutivo. Espero eu que não. Espero eu que vocês entenderam que não dá para ficar fazendo dedução. Então, quando surge uma questão, você está observando. Porque o primeiro passo é você observar, depois é interpretar e depois é aplicar. Esses são os 3 passos que você precisa fazer antes de começar um estudo. Observar, interpretar e aplicar. Mas não dá para você aplicar sem observar. Não dá para interpretar e direto aplicar. Que é o que muita gente faz. Observar, interpretar, aplicar, e aí depois você aplica. Aí você escolhe o método de estudo que se enquadra com você. O analítico, você gosta de ir nos detalhes? Eu gosto dos detalhes. O analítico você viu, né? Lembra quando a gente fez lá de Pedro? Legal, não foi? Depois destas coisas, que coisas são essas? Volta 3 vezes. Volta um pouquinho, vai depois para frente. Eu já tenho 3 mensagens já desse texto. Eu já continuo fazendo, né? Já preparei, entendeu? Porque tem muito sobre, por exemplo, quando você continua fazendo desse analítico, você vai ver que Jesus chama ele de novo. Fala, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Aí, ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, cuida dos meus cordeiros. Cordeiro e ovelha é a mesma coisa? Não. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Aí uma hora ele fala apacenta, outra hora ele fala pastoreia. Apacentar e pastorear também não é a mesma coisa. Ele está trazendo o ministério todinho que Pedro vai ter que fazer. Alimentar, pastorear, cuidar, não só das ovelhas, não só dos adultos, mas das crianças também. Então ele está falando assim, ele está chamando Pedro por uma abrangência pastoral. Não é só uma questão muito ali, vou cuidar só desses ou daqueles. Ele vai ter que cuidar um todo. E o engraçado é que quando ele fala isso para Pedro, Pedro fala, tu sabes de todas as coisas, né? Que aí Pedro lembra de quando ele traiu, né? Ele negou Jesus, né? Aí ele lembra disso, né? E Jesus reafirma para ele, apacenta as minhas ovelhas. Mesmo que você me traiu, continue fazendo o que eu te chamei para fazer. Entendeu? Porque você tem um ministério. É uma missão. Você pisou na bola, você pecou, você me abandonou, você me deixou, mas o ministério ainda continua. Isso é muito importante. Não é porque você, de repente, aconteceu alguma coisa que o ministério acabou. Não. Você precisa se realinhar, você precisa entender, se arrepender do seu erro, se arrepender do seu pecado, e você é restaurado no ministério. Porque o ministério é do Senhor, não é nosso. Amém. O serviço é de Deus. E é isso que Jesus está falando para ele. É isso que Jesus está falando, e não só para ele, está falando para os apóstolos também. Vocês não podem chegar e falar assim, não quero mais. Que eles falam, né? Vou pescar. Não é, vou pescar. Então,
Não deu certo, é o plano B. Vou tentar outra coisa. Para vocês não tem mais. Por isso que ele leva eles na mesma situação de que quando eles conheceram Jesus. Leva eles para pescar, faz o milagre da multiplicação dos peixes, e quando eles chegam na praia, ele está servindo. Ele falou, é isso aqui. Qualquer outro líder ia falar assim, vocês não servem. Só João ficou comigo. Vocês nenhum servem. Vocês ficaram comigo na hora que eu mais precisei, vocês me abandonaram. Qualquer líder falaria isso, né? Sim, Jesus não faz isso. Volta e restaura todo mundo. Fala assim, vocês vão continuar. Não desiste. Mas qual era a ordem? Fiquem em até que... Por que o Pedro estava com medo, se sentindo sozinho, que o Senhor falou? Porque não havia ainda descido o Espírito Santo. Então, quando ele desce o Espírito Santo, daí eles dão essa continuidade. Eles são outras pessoas. Eles são outras pessoas depois do Espírito Santo. Outras pessoas completamente diferentes. E o interessante é que eles não tinham se convertido ainda. Mas eles tinham o Espírito Santo. Fala, meu amigo. Tem alguma relação, pelo fato de Jesus ter perguntado 3 vezes para Pedro se ele realmente o amava, com relação às 3 vezes que Pedro o negou? Dizem que tem, eu não posso afirmar isso. Dizem que tem, mas aí seria uma especulação, uma dedução. Dizem que tem, mas pode ser que tenha algum comentário falando que tem isso a respeito, né? Mas isso seria, por exemplo, ó, já que você me ligou 3 vezes, eu vou falar 3 vezes para você. Esse é o Espírito de Jesus? Não. Você entendeu? Lembra que você me traiu? Lembra que você me traiu? É isso que ele está fazendo? Não está fazendo. Então, pelo contrário, ele está restaurando. Mas tem algum comentário, você vai ouvir alguns comentários que vão falar isso. Então eu não posso bater o martelo e falar que é isso, porque no coração de Jesus não era isso. Vou falar 3 vezes para ele lembrar que ele me... Mas pode ser na linha que o Cris falou, né? De restauração. Sim, exatamente. Entendeu? Não, tipo assim, lembra que você negou 3 vezes? Mas não soa, por exemplo, se for isso, não soa meio que uma vingancinha de Jesus? E Jesus é isso? Não. Se fosse eu, tudo bem, mas Jesus não, irmão. Eu ia falar, tá vendo? Mas acho que não vingança, né? Talvez ensinamento, né? Mas você não ensina por... Não sei. Eu acho que ele... Eu não sei porque Pedro ali eu não sei. Repetição. Não sei. Vamos lá, vamos então continuar. Nome. O nome, lembra que a gente falou o que significa? Então, qual o significado do nome que a gente estava vendo? Qual era o nome que a gente estava vendo? Que a gente trabalhou no José. José. Tinha um significado? Tinha um significado específico? Não tinha. Não tinha um significado específico, né? O nome dele não tinha um significado específico. Mas a gente achou o quê? Aí, nascimentos, fatos acerca do seu nascimento. Quem era José? José era o filho da velhice, lembra? Onde e quando nasceu? E assim por diante. A gente começou a esmiuçar e a gente falou da família. Lembra que a gente falou da família? Descobrimos, né? Não por dedução, mas por indução, nós descobrimos que a família deles era uma família o quê? Problemática. Era uma família que o mais velho, que deveria receber a primogenitura, não ia receber, quem ia receber era o caçula. E isso despertou o quê? Uma ira dos irmãos muito grande. Né? O pequeno, ao invés de ele ficar quieto, ele falava. Né? Mas ele falava por quê? Lembra que a gente falou? Ele podia ficar quieto, né? Mas por que ele falava? O pai dele perguntava, o pai dele mandava, o que está acontecendo com os seus irmãos? Isso despertava mais ira, até que eles decidiram matá-lo. Porque eles não mataram, jogaram ele numa cova, né? Aí quando ele está na cova, o que passa? Uma caravana dos... Aí nós chegamos o quê? Ao panorama geral. Qual era o panorama geral? Que era o Josézinho indo para o Egito, porque o Jacó estava no período de fome, ele ia, ali não estava no período de fome ainda. Lembra que a gente falou? Por que eles entraram na fome? Porque os irmãos não trabalhavam mesmo, que eles iam para adotando. Aí o José vai para o Egito, faz tudo o que faz e pega o pai e volta. Para quê? Qual é o intuito de José ali naquela família? Qual é o intuito?
A preservação do quê? Da promessa que Deus fez para Abraão, para que essas 12 tribos continuassem a sobreviver. Mas como que você descobre tudo isso? Fazendo o quê? Esse estudo biográfico. Tudo bem? Sim. O que a gente pode ver mais? O ambiente histórico. Quais foram as condições sociais, religiosas, políticas e econômicas que cercaram sua vida? No caso de José, as condições sociais dele. Movimento geográfico. Lembra que a gente fez esse movimento? A gente fez. E esse movimento fala muito em relação à história do povo hebreu. Lembra que eles estavam em Canaã? Aí eles vão para o Egito. Depois ele volta a buscar o pai dele para Canaã. E depois o pai dele volta para o Egito. E aí passa um tempo, eles estão escravos no Egito. E eles têm que sair do Egito para voltar para onde? Onde que era aqui? Lembra que é o crescente fértil aqui? Aquela terra onde Deus deu para eles. Entendeu? Então esse movimento geográfico aqui é muito importante a gente saber. Por que ele está aí? É um movimento do quê? Presença de Deus, longe de Deus. Que é a vida do cristão, não é? De muitos cristãos, né? Você até explicou no primeiro ano. Longe de Deus, a expressão está no Egito. Isso, está no Egito. Né? O Egito ele simboliza o quê? O mundo, né? Escravo do mundo. E Canaã é o quê? A terra que emana leite e mel, a terra da promessa. Então isso diz muito da vida de muita gente, esses movimentos. O que mais que a gente pode trabalhar com essa questão? Salvação, como está a pessoa? Foi salva? Quem foi que levou à salvação? Eles estão salvos? Você pode afirmar que José foi salvo? Não. Afirmar, biblicamente? Em relação à salvação do Antigo Testamento? Vocês não aprenderam ainda, né? Vocês já aprenderam. Não. Em relação à salvação do Antigo Testamento. Do Novo Testamento é fácil, né? E do Antigo Testamento? Vocês não aprenderam ainda? Não. Como que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Ou ninguém foi salvo? Estava tudo morto esperando Jesus vir para... Pela fé. Fé em quem? Fé em quem? E quem viria? No Messias? Sim. No Messias? Quem é Deus? Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Farei de ti o quê? Uma grande nação. Para fazer o quê com essa nação? Largar eles? Não. Salvar. Eles foram salvos pela fé em Abraão. Eles foram Meu pai salvos pela fé em A gente Deus. ouve tanto essa expressão. A fé em Deus. Eles são povo escolhido de Deus. Eles são salvos pela fé que eles tinham na promessa que Deus fez a Abraão. Meu pai Abraão. Sim. Sim. A fé em Deus. Mas a fé essa questão do patriarcado é muito importante para eles. Aí vem a lei o quê? Que dava o condicional do quê? Da bênção e da maldição. O que é bênção e maldição? Vida eterna e morte eterna. Se obedecerdes, se fizer, aí é a lei. Aí é o período da lei. Aí você é salvo pela lei, mas nem pela fé, pela lei. Obedecendo a lei. E como que a gente obedece a lei? É pelo que a gente obedece a lei? Pela fé. Não é por outra coisa. Por que eu faço as coisas que eu faço? Porque eu creio no meu Salvador. Porque eu creio que ele existe. Que tudo que ele falou é verdadeiro. Então isso é fé. Agora, se eu falo que eu creio em Deus e eu não obedeço a lei de Deus, então eu estou sendo o quê? Incoerente com aquilo que eu creio. Deu para entender, gente? Sim. É a mesma coisa que o povo do Antigo Testamento fazia. Eles não viam, mas criam. Por que teve os sinais? Lembra que a gente falou da peregrinação de Abraão? Lembra-se? A gente falou da peregrinação? O que Abraão estava fazendo na sua peregrinação? Mostrando o quê? Apresentando o quê? Evangelizando, mostrando Deus que nem ele conhecia direito, mas ele estava fazendo um altar para esse Deus. E esse Deus ele aponta para a salvação dos povos, de todos os povos. Então, por exemplo, povos que não conheciam a Deus, que passaram ali pelo Mar Vermelho, que não eram hebreus, tinha muitos outros povos diferentes, porque no Egito não existia só os hebreus de escravos. Existiam todos os povos que eram subjugados pelos egípcios, eles eram escravos também.
Mas a promessa era só para os hebreus. Mas eles saíram juntos. E quem é esse povo? Esse povo que ficou fazendo o bezerro de ouro lá no deserto. Que eles adoravam os outros deuses, que eram os povos cananeus. Entendeu? Então, o que sobrou ali no deserto? O povo que conhecia, que adorava a Deus. Então, a questão da vida espiritual, como que foi a sua relação com Deus? Foi uma pessoa de oração? Sua fé foi forte ou fraca? Teve períodos de afastamento? Como foi sua relação com Deus? Afetou sua vida, as coisas que foram feitas? Então, por exemplo, na vida de José, ele foi um homem que se relacionava com Deus? Sim. Qual era a forma que José se relacionava com Deus? Hã? O que chamava a atenção de José em relação ao seu relacionamento com Deus? Obediência. Obediência incondicional. Quando a mulher de Potifar vai a ele, o que ele fala? Ele coloca Deus no meio. Ele coloca Deus no meio. Ele fala, como eu poderia fazer isso? Então, Deus para ele não era algo subjetivo, não era algo hipotético, era algo real. Ele era aqui ele já não era, ele era um servo, um escravo também, mais ou menos, mas ele, na vida dele, ele servia a Deus. E mostra que ele servia a Deus nesse momento, que era um momento de maior tentação. Como eu poderia fazer isso com Deus? Como eu poderia? Então, para ele, o que era importante? Era ter aquela vida boa que ele tinha? Era ter aquele status que de repente ele poderia ter com a mulher do Potifar? Não, para ele o importante era o relacionamento com Deus. Ele vai preso, ele fica na cadeia. Quando vai o copeiro, quando vai o padeiro lá falar com ele, ele fala assim, ó, tive um sonho, você vai ser exaltado e você vai perder a cabeça. E quando vocês saírem, que foi o único momento que ele se afastou de Deus. Todo mundo fala que José é perfeito, né? Mas foi o momento que a fé dele fraquejou. Que ele estava preso. E aí ele falou pro padeiro, né? Lembra de mim. O padeiro não lembrou, não. Porque quem ia tirar ele não era o padeiro. O padeiro não era assim com o faraó? Sim. O que ele falou? Lembra de mim, fala que eu estou aqui. A Bíblia não é clara de falar assim, né? Né, que ele chegou e conversou, faça a minha defesa lá. Eu estou aqui por causa de uma mulher. Ele deve ter falado isso. Sim. E por causa disso ele ficou mais 2 anos lá. Aí fala, e depois de 2 anos, pode ler lá. O padeiro lembrou de José. Aí foi Deus que botou na cabeça dele, senão ele estava preso e ia morrer preso lá. Por que Deus lembrou? Porque Deus tinha o quê? Uma promessa de trazer o Jacó de Canaã para o Egito, para que ele não morresse de fome por causa daqueles irmãos que não trabalhavam. Então tudo está ligado, gente. Quando a gente estuda, quando a gente faz a pesquisa real, honesta, está tudo ligado. Não tem, eu acho, eu peguei daqui, eu ouvi falar. Não, tem um porquê, tem uma razão. A Bíblia é clara, não tem dúvida das coisas. Mas você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás. Beleza? O que mais? Pecado, há qualquer pecado que é destacado na vida desta pessoa? Que tipo de pecado? O que levou a pessoa a pecar? Ela ganhou vitória? Como? Então, essas questões, elas vão trazer o quê? Conteúdo, subsídio para você pregar. É interessante a Bíblia, né? Isso não é ninguém que está falando, sou eu que estou falando. Eu penso assim que a Bíblia não é um livro de Deus, é um livro do ser humano. É um livro de como Deus trata com o ser humano. Não é um livro para você conhecer a Deus. A gente não consegue conhecer a Deus. Mas a gente consegue conhecer como Deus lida com os erros do ser humano. Nós, como Deus lida com as pessoas nas épocas, das maneiras que Deus vai lidando com a gente. Dá a impressão que a gente conhece a Deus, né? Dá a impressão que você sabe como Deus vai agir, mas não é isso. Não é dessa maneira. Acho que a Bíblia dá para você ter noção de como é o caráter de Deus, né? Isso sim. De como você conhece os atributos, você conhece, mas como Deus age, você não tem como saber.
Você não tem como cravar e dar uma resposta, falar por que Deus não agiu dessa pessoa, né, dessa maneira com esse, e por que Deus agiu de outra maneira com esse, por que Deus não interviu, porque Deus intervém na humanidade, Deus intervém desde que Ele criou, Ele é o Criador, Ele tem esse poder e esse direito. Não adianta as pessoas quererem tirar esse poder de Deus. Ele não intervém. Ele intervém sim, Ele intervém na humanidade, mas Ele intervém na vida daquele que crê, daquele que acredita. Aí Ele intervém, Ele vai intervir, da maneira dele, do jeito dele, que a gente não vai entender, mas Ele vai intervir, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Criador. A prerrogativa dele é essa. Ele é onisciente, não é? Sim. Ele é onipotente. Sim. Ele é onipresente. Para quê? Para ficar sentado no trono dele falando eu sou todo poderoso? Igual os filmes que... Não, ele tem essas prerrogativas, esses atributos para intervir mesmo. Ele intervém. E se você clamar, ele vai intervir na sua vida. Ele intervem. É um Deus de relacionamento, né? A questão é tempo, né? O tempo, né? A necessidade, Que Ele quer que a gente aprenda, né? o tempo, a necessidade, o aprendizado. Tiago fala, né? Se alegrem por passar por tribulações, que a tribulação é... Tiago fala, né? Fiquem felizes quando passares por tribulação, porque ela é um sinal da sua aprovação, né? Como que eu vou ficar feliz, Cris, passando tribulação e prova? Isso... Mas tem gente que não passa. Tem gente que não passa tribulação e não conhece a Deus e não está na igreja, e não está orando, e não está buscando, e a vida dela parece que é um... Né? E aí? Como que é esse negócio? Como que a gente resolve? A gente não consegue resolver porque a gente não conhece Deus. Simples assim. Eu tinha uma amiga, ele falava, vocês falam tudo de luta, não sei o que é isso. É normal isso, Deus. Sabe que ele tá mentindo? O que foi, Cris? Tinha uma amiga e a gente ficava falando, nossa, via conversando, né, as lutas que cada um passava, e falou, vocês falam tanto disso. Mas nossa, as lutas não, é tão tranquilo pra mim. Agora é um desafio, né? Desafio. Vai evangelizar uma pessoa dessa? Ai, olha, eu vou te falar. Mas assim, porque é difícil, né? mas assim, por exemplo, é só você pensar de qual lado ela está. Ela está atacando ou sendo atacada? Então, você é atacado quando você está no quê? Qual posição que você está quando você é atacado? Você está na posição de defesa ou na posição de ataque? A gente está na posição de ataque ou defesa? Defesa. Você ataca alguém? Você ora para a pessoa morrer, para quebrar a perna dela, você faz isso? A gente ora para que Deus venha no quê? Nos proteger e nos guardar. Não sei, a não ser que o cara faz a oração contrária. Né? Tem uns caras que ensinam, né? Nossa, Quem falou para orar? Não, nada a ver. Faz uns 20 anos que aconteceu, gente sempre lembra. A nossa posição. A nossa posição é o quê? Quando Paulo fala das armaduras para o cristão, o que Paulo está falando? Revestidos dessa armadura. É capacete para proteger a cabeça, é couraça para proteger o peito, é sandália para proteger o pé, é cinto para amarrar. A única arma que tem, qual que é? A espada. É a palavra. Não tem arma. A arma que você tem é a palavra. Se você não conhecer a palavra, você está desarmado. Eu não consigo acreditar que uma pessoa não tenha luta. Igual, por exemplo, essa pessoa verbalizou que ele não tem luta. Mas eu acho que só pelo fato de ele falar dessa forma, ele tem as lutas dele com ele mesmo. Porque todo mundo vai ter luta. Como que você resolve suas lutas? Na oração, no Como que essa pessoa resolve as lutas dela? negando. Ou colocando o quê? Ou colocando o quê? Quando você está com um problema e você não conhece Jesus, o que você vai fazer para aliviar os problemas? Suprir as suas necessidades. Então, talvez você não sente, por quê? Porque você vai para um lugar que você vai suprir as suas necessidades fisiológicas, físicas, necessidades materiais.
Então a pessoa se enche de coisas para dizer assim, vícios e uma série de coisas. Então não é que ela não tem, é que ela busca suprir isso de uma outra maneira. Ela vai suprir. Como que a gente faz isso? Como que você vai se defender? Em oração. E aí, só que a oração e o jejum vai te aproximar do quê? Do mundo o quê? Espiritual. Às vezes não ter luta, não ter problema financeiro e ter saúde. Também. Mas a pessoa pode não ter Deus, para mim isso já é uma É, prioridade. já. Ó, também a morte, como morreu, aconteceu qualquer coisa diferente na sua morte? Há qualquer mensagem a ser transmitida através da sua morte? Lições principais, há qualquer princípio importante para nossas vidas hoje que saíram da vida dessa pessoa? Vamos pensar em duas pessoas que tiveram o mesmo cargo. Deus chamou, Deus preparou, Deus fez tudo com essas duas pessoas e cada pessoa teve uma atitude diferente. E Davi. Que legal. Saul e Davi. Impressionante. Saul e Davi. Quem chamou Saul? Quem chamou Saul foi Deus. O Saul profetizou. O Saul era um homem ideal. Entendeu? Mas o que? O que era mais importante para Saul? O poder. O trono. O que era mais importante para Davi? Deus. Esse é o ensinamento. Deus vai chamar você? Vai chamar. Deus vai te chamar para o ministério? Vai chamar você para o ministério. Mas se você colocar o ministério acima de Deus, Deus tira você do ministério. Acabou. Deus me chamou para ser pregador, né? Deus me chamou para ser pregador. Deus chamou Saul para ser rei. Deus chamou Davi para ser rei também, não chamou? Chamou. Mas o que Davi nunca deixou de ser? Pastor. Porque o que o pastor faz? Ele o quê? Cuida do povo. E o Davi cuidava do povo. O Davi aprendeu, né? Desde pequeno, ele aprendeu. O que o Saul fazia? O que o Saul fazia em relação ao seu reinado? O Davi cuidava do quê? Ele era o pastor e ele cuidava do povo. O que o Saul fazia, gente? Cuidava dele mesmo. Pastores, lembra do texto de Judas? Pastores se apacentam a si mesmo. Então, o que era mais importante para o Saul? O seu bem-estar. O que era mais importante para Davi? O bem-estar. Bem-estar Do povo, do dos povo. outros. Né? Do povo. Você pode se perguntar para qualquer judeu até hoje, qual foi o rei mais sábio? Ele vai falar Davi. Eles esperam Davi. Tá? Com Davi, o povo conquistou tudo que eles podiam conquistar. Porque Davi, ele estava junto com o povo. Ele pastoreava, ele cuidava, ele lutava as guerras do povo. Ele fazia junto. O Saul não. O Saul, ele senta e manda o povo ir. O exemplo do Davi e Golias. Ele sentou e mandou o povo ir. Não tem governante assim? Não Sim. tem líder assim? Tem. Não tem líder assim? Mas não foi Deus que chamou os dois para o mesmo ministério? Então você vai ver que Deus chamou duas pessoas para o mesmo ministério. Pega essa chave. Vocês estão bravos, né? Com o Marçal. Saúl era grandão. Pega essa chave. Deus nos chamou os dois para ser rei para o mesmo ministério. O ministério de Saul durou por quantos anos? Vocês lembram? Vocês estiveram com o pastor Franklin nas aulas, livros históricos. 40 anos? Quanto tempo teve o reinado de Davi? 40 anos, gente. Deus não tirou Saul do ministério, ele que se suicidou. Mas só que o que era mais importante para o Saul? O trono. Então, por causa do trono, ele ficou sem Deus. Deus não falava mais com ele. Deus não falava mais com ele. Tanto que ele ficava procurando, né? Primeiro ele procura o Davi, porque o Davi tocava e acalmava ele, né? Porque ele já estava
estava endemoniado mesmo, ele tinha um espírito, Deus mandou um espírito mal se apossar, porque era mais importante para ele o trono. E Davi? O maior medo de Davi era ficar sem o quê? Ele ficou, de Deus. né? Sem ficar sem a presença de Deus. Então, Davi, ele fala, me tira tudo, mas não me tira o quê? Sua presença. O Espírito Santo, o teu Espírito, a tua presença. Pode me tirar tudo. Entendeu? Por isso que ele, com todos os erros. Aí vamos lá, vamos apimentar o negócio. Qual foi o erro de Saul mais pesado? Ele poupou o que? Os amalequitas, né? Poupou os inimigos. Que Deus abominava, que Deus tinha mandado. Ele foi o que? Desobediente. Já estou fazendo um método biográfico com você, não sei se você percebeu. Sim. Desobediente. Esse é um cara que não é alguém, O Saul, quando Deus falou para ele matar, através de Samuel, matar todos os amalequitas, porque os amalequitas tinham perseguido o povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? E eles foram covardes, porque eles pegaram eles por trás. Por trás andavam as crianças e os velhos. Eles não conseguiam andar. Então eles foram por trás, por isso que Deus amaldiçoou os amalequitas, porque eles foram covardes. Eles não foram pela frente pegar os homens mais fortes, eles foram por trás. E aí eles começaram a matar as mulheres e as crianças. E ele desobedeceu. O que o Samuel falou para ele? A desobediência é pecado de quê? De feitiçaria. Aí vamos lá, e o Davi? Davi bonzinho, né? Adulterou. Matou, mandou matar. Adulterou com qualquer um. O seu amigo. Urias não era um cara, ainda que fosse, né? Qualquer um. Mas Urias não era um cara longe, não era um soldado raso, era um cara da confiança. Ele dormia na porta do cara, meu. Ele dormiu na porta do rei. Ele falava, como que os soldados estão lá no campo lutando e eu estou aqui de boa? Eu vou dormir na porta do rei para cuidar dele. Adulterou e matou. Porque não é porque ele não segurou na espada, porque tudo bem, né? Não foi eu que segurei, não foi eu que dei a flechada. Mas a ordem é uma ordem de quê? De morte. Ele falou para o general, falou para o Abner, né? Abner, né? Não é Abner, é o... Eu vou lembrar, veio na cabeça e saiu. Ele falou para o general dele, falou assim, coloca o cara lá na frente. Aí o que acontece? Todo mundo está indo, né? Todo mundo está indo, né? Aí o cara continuou indo e todo mundo parou. E o cara foi indo. Quer maldade maior que essa, gente? Hã? Triste, né? E aí? E Deus poupou, viu? Teve um preço. Deus poupou. Qual o preço, pastor? Joabe. Qual? Joabe, pastor. Joabe. Obrigado. Quem respondeu? Luiz. 0,25 para você de ponto na prova. Obrigado, Joabe. Fala, pastor, o que você falou. No caso, ele teve o preço dele ter... Deus poupou. Mas Deus poupou ele? Deus poupou Davi? Poupou. E o que aconteceu com a família? Foi destruído. Os 4 filhos. Isso é a consequência. A consequência. Exposição das esposas sendo... Foi o que a gente aprendeu em ética essa semana. A consequência. Isso. Né? Deus poupou. Por quê? Deus poupou. Porque Davi realmente, verdadeiramente, o que? Se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas não deixa de ter consequência. Arrependimento. Então a diferença aqui, qual que é? Qual que é o ponto-chave aqui? Qual que é o ponto-chave da sua pregação? Qual que é a cerejinha do bolo? Arrependimento.
dois pontos aqui, você vai trabalhar com eles: arrependimento e desobediência. Qual que é as lições principais? Há qualquer princípio importante para as nossas vidas? Qual que é o princípio do arrependimento? O que é arrependimento para você? Conhecimento. Arrepender-se faz parte de uma vida de desobediência, faz parte de uma vida de Pecado. A moça fica direto lá com ela destrava lá no automático. aquele que desobedece contumazmente, o que ele está dizendo para Deus? Entendeu? Os dois pecaram. Os dois precisam de salvação. Os dois precisam de arrependimento. Os dois precisam se aproximar de Deus. Os dois. Entendeu? Sim. Só que um vai entender, um vai compreender, e ele vai ter a benevolência de Deus. E por causa desse momento, por causa desse arrependimento, porque o maior medo de Davi era perder o espírito, porque o mais importante para ele não era o trono, o mais importante era Deus. Deus falava: olha, por causa de Davi, eu vou continuar na sua descendência. Então, Deus tinha feito uma aliança com Davi. Ainda que a sua geração era uma geração corrompida e adúltera, Deus tinha feito uma aliança com ele. Então, quando Deus tem uma aliança com uma pessoa, não importa o que os outros façam, Deus é fiel. Essa palavra, Deus é fiel, a fidelidade de Deus independe das atitudes das pessoas. Eu sou infiel, eu sou um ser humano infiel, mas Deus na sua atribuição, Ele é fiel. Deus é fiel. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Então Ele vai fazer isso com Davi, Ele vai fazer isso com Abraão, Ele vai fazer isso com José, Ele vai fazer isso com Jacó, Ele vai fazer isso com os patriarcas, Ele vai fazer isso com Moisés, Ele faz isso com Jesus, Ele faz isso com os profetas. Mas eles querem arrependimento também, né? Também, isso. Senão, Porque esse é o condicional. Então, arrependimento é o quê? É o ponto principal do condicional. Condicional. Deus vai intervir, não vai intervir? Deus falou com Saul, Deus avisou Saul, Deus avisou, Deus alertou. Deus avisou Davi, Deus avisou. Deus chegou, mandou um servo de Davi e falou: é a mulher do seu amigo. Ele nem ouviu. Quando Deus falou para Saul, Samuel falava para Saul: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ele fazia. Aí ele queria dar uma desculpa. Os dois foram avisados, né? Porque é o que? É o que o Danilo falou. Tem essa condicional de você decidir. Porque Deus dá essa condição para você de você também não querer. é o momento da mulher: vá e não peques mais. Isso. Essa é uma imposição. Isso. Se voltar a pecar, tchau. Perfeito, exatamente. Entendeu? Então essa questão que nós chamamos, né, da decisão pessoal, da minha decisão pessoal, né, que, claro, Deus vai enviar o seu Espírito amoroso, né, a palavra do Senhor em Oséias diz que ele é como se ele usasse cordas de amor para nos atrair. O Espírito nos atrai, o Espírito nos atrai, Deus nos atrai, coloca pessoas na nossa volta para orar por nós, para falar, pessoas do bem e tal. Mas eu, como ser humano, Deus me deu essa condição, Ele não tirou de decidir por Deus ou não. Decidir pelo Senhor ou não. Então, quando você for orar para a pessoa falar: não quero, deixa ela, irmão. Você pode orar na sua casa: vou orar pelo meu filho. Vou orar pelo meu filho, ore pelo seu filho, mas ele vai decidir. Vou orar pela minha filha, ore pela sua filha, mas quem vai decidir é ela, porque a salvação é pessoal. Porque senão eu viro no nepotismo religioso, né? O pai fez uma grande obra de Deus, ganhou 1000 pessoas para Jesus, aí tem um filho. Ah, filho, ó, pega um pedacinho do que eu ganhei aqui, pega um pouquinho. A minha herança não é assim, não. No Antigo Testamento, Deus fez ali
Então você vê que Deus protege a esposa de Isaac, como protegeu a esposa de Abraão. Deus abençoa, prospera o Jacó. Não prospera? Prospera, não prospera? Mas eles passam por diversas situações. E eles têm que escolher Deus, eles têm que ir para o caminho de Deus, eles têm que definir a vida deles de adoração a Deus. Então isso daqui é muito importante. Deus, o que eu quero chegar? A conclusão que a gente tem que chegar aqui é que Deus, Ele chama todos, vai chamar eu e você para o ministério dele. Mas o que vai definir se esse ministério ele vai prosperar vão ser as nossas decisões, onde nós vamos estar com o nosso coração, qual é a nossa motivação, quais são as nossas expectativas, o que eu quero para isso, o que eu quero, por que eu quero isso, por que eu estou querendo isso, por que eu estou aqui ensinando, pregando, falando para... Qual é o meu interesse disso? É dinheiro? É status? É ser reconhecido? Que era tudo que Saul queria. Saul queria isso. Saul acostumou com o reinado, então ninguém tirava ele, grudou lá naquela cadeira de rei que ninguém tirava ele dali. Davi não, falou assim, isso daqui não é nada para mim. E isso não era de boca para fora, era do coração, tanto que Deus falou, Natan falou, Deus te perdoou, mas, na hora, né, Deus falou, né? Deus te perdoou, mas você, a sua descendência vai colher as consequências. Tudo bem? Alguma pergunta? Método teológico. Como o nome já nos informa, esse método de estudo bíblico irá nos levar ao processo de investigação de cada livro da Bíblia a fim de obter seu caráter doutrinário, isto é, descobrir, comparar, organizar suas declarações doutrinárias. Esse processo não se detém apenas no livro, mas a Bíblia em toda a sua totalidade. Ao estudar uma doutrina, podemos analisar as palavras como graça, santificação, justificação e pecado. Vamos lá? Quem está com a Bíblia aí? Peguei uma Bíblia. Tomei. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Cadê minha Bíblia, professor? Não precisa. Fica. Vou depois, tá? Vamos falar de santificação. Qual o livro que fala mais de santificação? Vigia. Agora é um método teológico. Você vai falar algo de teologia na sua pregação. Qual o livro que fala mais de santificação? Do Antigo Testamento, Levítico. Do Novo Testamento, 1 Pedro. Que fala mais a palavra santificação, santificação, santificação. Que vai ter, não que a Bíblia não tenha, mas é o que vai ter mais a doutrina, o ensinamento de santificação. Você vai pesquisar, você vai falar. Então eu quero falar, qual o tema que eu vou falar? Um tema teológico. Eu vou falar de um tema teológico de pecado. Vamos falar de pecado? Qual o livro do Antigo Testamento que fala de pecado, 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 pecado? De erro. Gênesis. Fala também, mas... Tem um que fala mais. Tem um que o pecado é muito... Ele sobe. Juízes. Então, Israel pecou contra o Senhor. Isso acontece mais ou menos umas 8 vezes, 9 vezes em 400 anos. Era gerações pecando. Gerações sendo idólatras. Não era uma coisinha simples do pecado de uma pessoa. Eram gerações inteiras sendo corrompidas. Aí ele chamava, aí vinha o juiz, o Gideão, aí libertava aquela geração, eles ficavam 70 anos bonzinho, crente, aí eles começavam a ir para o lado dos ídolos, para o lado dos outros deuses e se corrompia tudo de novo. Era algo temporário. Deus era algo temporário na vida deles, de pecado. E no livro do Novo Testamento, pecado. Romanos. Você
quer falar de pecado, teologicamente falando, você vai abrir no livro de Romanos, capítulo 5, 6, 7 e 8. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes isso entregou por amor a todos nós, não nos dará juntamente todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que eu sou justificado? Porque Deus quis assim. Mas só que eu fui justificado de graça? Não, foi pela graça. Não foi de graça, foi pela graça. A graça foi um instrumento de Deus. A graça foi como é que eu posso dizer assim? A direção. A graça foi a direção, outra palavra, a direção, o mover de Deus, a graça, né? A graça foi o mover de Deus para que esse perdão de pecado chegasse até nós. Não foi de graça, não foi custou caro para o Pai, custou caro para o Filho, custou caro para a humanidade, custou caro. Foi alto preço, um preço de sangue. Foi algo que não tem preço, é impagável, foi caríssimo. O sacrifício de Jesus na cruz. Caríssimo. Você tendo, o pastor Carlos falou isso na pregação, você vendo o soldado pregando sua mão lá, você olhando e falando assim, pode pregar, porque eu amo. É verdade, fala. Gente, isso não tem... Por isso que Paulo fala da loucura da cruz. É uma loucura, ninguém faz isso, ninguém. Você tendo todo o poder do universo, você permitir que isso aconteça. É muito amor. Ele nos ama muito. E por Ele nos amar muito, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Ele quer que nós tenhamos o mesmo coração que Ele tem. Ele quer que nós tenhamos a mesma atitude que Ele tem. Deus me ama, mas eu não posso ser um filho rebelde, gente. Eu não posso ser um filho bastardo, um filho raivoso, um filho irado, um filho fofoqueiro, um filho mentiroso. Deus me ama, Ele me ama. Deus ama a sua criatura. Ele aprova que Ele enviou seu filho. Mas eu tenho que amar esse pai também. Eu tenho que ter um coração de filho amoroso também. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que andar em santidade também. Mas Deus te ama do jeito que você é. Sim, Ele me ama, e a prova que Ele me amou é isso, que Ele enviou o Filho. Mas eu preciso também amar o meu Senhor. E o amar não é o amar de boca. Eu amo a Deus, não. O amar, Paulo define o amor lá em 1 Coríntios 13. Né? O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O que mais? Tem 4 coisas que tem, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Eu sofro por amor a Deus, eu sofro afronta, eu sofro humilhações, eu sofro perdas, eu sofro indignações. Você é bobo? Não, eu não sou bobo, eu sou indignado, mas eu sofro. Eu me calo quando eu deveria falar, eu perco quando eu deveria ganhar, eu abro mão quando eu deveria exigir. Porque eu amo, porque Ele me amou. O meu desejo, a minha vontade, a minha condição é me defender, é lutar, né? Que Pedro vai, ele quer lutar. Pedro, imagina se Jesus segurando Pedro toda hora querendo, vamos lá, vamos arrebentar com esses caras. Eu sei que você é Deus e você pode acabar com tudo. Eu sei que você é Deus e você tem todo o poder. Vamos lá, vamos destruir esses romanos. Você sabe o que os romanos faziam, os soldados romanos faziam? Eles entravam nas casas e estupravam as filhas dos judeus. Na frente, imagina um pai vendo a filha sendo estuprada e não poder falar nada. Eles nem batiam, né? Não, eles como conquistadores, eles faziam o que eles queriam.
Eles pegavam as meninas, as filhas, levavam para as casas deles para serem escravas sexuais. E Jesus está falando para esses homens que sofrem isso, falando assim, se ele bater, ele dá outra face. É o mesmo assunto da ética, da aula de ética cristã que você deu. Mas é a ética de Jesus. É a ética de É a palavra de Deus. Aí você pensa assim, é impossível viver dessa forma, é impossível você não reagir, é impossível, né? É impossível, né? Mas tem gente fazendo isso lá na Coreia, nos países perseguidos, eles estão vivendo assim, eles vivem assim. Eles são estuprados, eles são afrontados, eles apanham, eles são mortos, eles perdem todos os seus bens, o governo tira todos os bens de quem é cristão. Tira tudo. Você não tem casa, você não tem mais nada. Você vai viver nos buracos. E vai viver na dependência de outras pessoas. Você está disposto a viver? Quando eu falo que eu amo Jesus, eu choro porque... Desculpa, professor. Cadê o O Danilo precisou ir Danilo, embora. Já saiu. Ele acabou de sair. Desculpa, Imagina. Quer falar Vai aí? atrapalhar, viu? Não, imagina. Tchau. Tchau. Tudo bem? Então, tudo isso que você faz, tudo isso que eu estou falando para você, a partir de uma leitura mais profunda, de um sentimento mais profundo, a sua mensagem vai ser uma mensagem também de profundidade. É verdade. Agora, tem uma dica que eu quero falar para vocês. Esse trabalho, ele não aparece, tá? Não aparece. Hermenêutica, estudo bíblico, não aparece. O que vai aparecer é a homilética. É tudo isso que você vai pegar e vai transformar em quê? Em palavra, em pregação. Entendeu? Você sabe, você conhece, você fez o estudo. Por isso que dá a impressão, né? Quando a pessoa vem pregar que ela não estuda, você fala, cara, de onde que o cara tirou isso? Porque não tem contexto, não tem base, não tem... Então você faz todo esse trabalho, sabe aquele trabalho de pesquisa? Sabe o cara quando vai pesquisar petróleo? Você só vê o petróleo na gasolina, né? Mas o cara faz todo aquele trabalho que ninguém vê, ele faz aquela pesquisa, ele se enfia no meio da lama, ele vai no meio da terra, ele vai no meio do mar, eles pesquisam, eles estudam, eles tiram o negócio bruto, aquele negócio preto, deve ser fedido, aquilo lá, não sei. E aí eles vão transformando em combustível, e aí quando chega, você só coloca e anda. A pregação é isso. Se eu trouxer tudo isso que eu falei para você para falar, gente, as pessoas vão dormir. Você ama, você gosta, mas as pessoas vão dormir. Se eu chegar a começar a trazer toda a minha teologia, todo o meu conhecimento bíblico, então o que Jesus nos ensina? A mensagem tem que ser simples. Quanto mais simples for a sua mensagem, as pessoas vão compreender. Sim. Mas ela não pode ser o quê? Simplória. É diferente. Rasa. É essa palavra, rasa. Daniel, tem alguma... Eu olho assim e falo assim, cara, você não estudou. Você pegou ali, abriu a Bíblia e está falando, né? Falou óbvio. Fala jargão, mano, que raiva que eu tenho de jargão. Fala. Não, eu ia fazer uma pergunta. Existe, né? O prazo o período da pregação do pastor, ele tem ali, ele tem que discorrer. Normalmente quando você chega para fazer uma pregação em algum lugar, o líder que te convidou ou a liderança fala assim, ó, você tem 45, 25, 20 minutos. Mas aí vai depender da igreja, Sim. do evento, aí é relativo. Tem uma regra. Não tem uma regra. Aqui na Quírios, o pastor Klaus, para pregações de quinta ou domingo, é 45 minutos. Mas ele já me deu 10 minutos para pregar. O dízimo é 10 minutos. O dízimo é 10 minutos. A oração que a gente abre a oração é 3 minutos. Ô pastor, mas vamos supor assim, no decorrer da mensagem. Mas vocês não percebem. Porque o que tá falando é o quê? É a palavra. Então não é porque é 3 minutos que eu vou falar qualquer coisa. Não. Eu tenho que orar para que... Eu oro 30 minutos para que esses 3 minutos eles venham tocar a vida das pessoas.
mas eu tenho uma vida de oração por É trás. verdade. A pregação demora 20 minutos, mas essa pregação eu fiz um trabalho de 2 semanas. 4 semanas. Mas é 20 minutos que você vê ali. O cara pegou lá, falou, não, mas o trabalho do hermenêutico, de quem faz esse trabalho, ele tem um trabalho, tem que ter esse trabalho. Entendeu? Entendi. Não, acho que o pastor respondeu. Mas eu também acho que entra também aquela parte, né? Quando quem está trazendo, ministrando a palavra, tem aquele momento do ápice do Espírito Santo, tá sobre o pregador. Ele não, às vezes acontece, ele não conseguir parar naquele momento. Acontece isso? Entende? Assim, o Espírito não te domina. Não O domina? Espírito Santo não te domina. Ele fala com você, ele te direciona, você ouve. Se você fez o trabalho, quando você está pregando, o Espírito Santo vai falando. Isso é real. Entendeu? Agora, por exemplo, se o pastor falou para mim que é 40 minutos e deu 50 minutos e eu não estou parando de falar, isso é o quê? Desobediência. Desobediência. Isso é esse tipo de coração aqui, ó. Pecado. É pecado. É pecado. É pecado, é desobediência. Extrapolar, né? Eu termino antes. Tá bom. Tá bom, acabou. Não é eu que tenho que falar. Tá bom, gente. Não é eu, não sou eu o centro. Eu não sou o centro. Não é o pregador que é o centro. O centro é Jesus. Quando o pregador fala Jesus, sobe aqui na minha frente. Vai, Senhor, vai na minha frente. Espírito Santo vai na minha frente. E outra, se ele não prega com o Espírito Santo, você percebe. O pregador que não prega com o Espírito Santo, você percebe. Sim. Ele está ansioso, ele olha toda hora no relógio, ele está sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai direcionando você, vai fazendo você fluir. A mensagem não chega. Entendeu? Então, assim, falou para você 10 minutos, se quer que seja, ali já está na direção da oração. Pastor, é 5 minutos. Eu faço em 4. Faço, gente. Simples assim. Reino de Deus é obediência, reino de Deus é ordem, é decência, é cuidado. Não queira ser melhor, não queira ser mais inteligente que os seus irmãos, não queira ser o menor. Jesus falou assim, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer servir, que seja. Faz o contrário. E aí você sempre vai ser chamado. Sempre. Você pode ter certeza. Porque quem chama é Deus, não é o homem. Quem fala no coração do pastor da igreja, quem dá o convite, quem chama você é Deus, não é a pessoa. Se for o homem, seu coração não vai arder, seu coração não vai arder, seu coração não vai arder, não vai. Não vai. Mas quando Deus chama você, você percebe que é o Senhor que está chamando. Por quê? Quando Deus chama, a mensagem já está pronta. Deus já te deu a mensagem. Ela está fluindo no teu coração. Ela está borbulhando. Quando você perceber que você está sentindo uma coisa, ele é pastor, Paulo é pastor. Quando você perceber que tem uma mensagem no seu coração que ela não sai, logo você vai ser chamado. Você vai ser chamado. Entendeu? Porque Deus não é Deus de confusão. Claro, às vezes você é chamado. Tem a rotina da igreja, tem a questão, né, da igreja, que, por exemplo, eu sou um dos pastores, eu sou auxiliar, já falei, né? Auxiliar, e glória a Deus por isso, eu continuo sendo, né? Mas assim, eu estou à disposição, entendeu? Eu tenho uma mensagem no meu coração, se você chamar eu para pregar agora, eu tenho uma mensagem, está aqui guardadinho, está aqui, ó. Eu tenho essa mensagem, entendeu? Preparada, está aqui, eu estou preparado. Isso é o papel do quê? Do dispenseiro. Quando o dono chama, fala assim, ô fulano, vem cá, estou precisando de você. Eis-me aqui, Senhor, está aqui. O que o Senhor precisa? Amém? Amém. Gente, Nossa, a gente amém. vai ficar falando até amanhã aqui.